Foi no Maracanã, em pleno clássico contra o Flamengo, que o Vasco da Gama mostrou algo que há muito tempo a torcida queria ver, um time com identidade, com postura, com coragem. E no meio desse palco gigantesco, com toda a rivalidade em campo, surgiu um nome que, se ainda não era unanimidade, agora virou manchete em todo canto: Ryan. O garoto de apenas 19 anos não só foi o autor do gol que garantiu o empate no clássico, mas também protagonizou uma atuação que tem tudo para mudar o rumo da história recente do clube. Se antes a diretoria via com bons olhos uma venda do atacante por algo entre 10 a 20 milhões de euros, agora a conversa é outra. Com a sequência de boas atuações, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz, o valor de mercado do jovem disparou, chegando a ser projetado entre 50 e até 60 milhões de euros. E esse número, amigo, pode representar a maior venda da história do Vasco da Gama. Dentro de campo, o que se viu foi um Vasco que não se intimidou. Contra um dos elencos mais caros e badalados do continente, o Cruz Maltino jogou como igual, e por muitos momentos, até melhor. A equipe finalizou 11 vezes, acertando o gol em 4 oportunidades, e deixou a sensação de que, com um pouco mais de capricho, poderia ter saído com a vitória. O Flamengo até saiu na frente, num erro claro do goleiro Léo Jardim, mas o Vasco reagiu com personalidade. E foi justamente Ryan que colocou a bola na rede e incendiou a torcida vascaína presente no Maracanã. E não foi só o gol. A atuação de Ryan foi completa. Dribles, passes, decisões inteligentes, participação direta na construção das jogadas. Ele disputou 18 duelos, venceu 11, tentou 6 dribles e acertou 3. Tudo isso contra uma das defesas mais fortes do campeonato. Mais do que talento, o que se viu foi maturidade. Ryan jogou como se já tivesse 25 anos, rodado, com passagem por Europa. Mas não, estamos falando de um garoto da base, criado em São Januário, com a estrela acesa no clássico mais importante da temporada. Esse desempenho, claro, muda o patamar do jogador no clube. Não é mais uma promessa. Agora, Ryan é realidade. É peça fundamental para que o Vasco escape da zona de perigo na tabela e, quem sabe, até sonhe com voos mais altos na temporada. E é exatamente por isso que a diretoria mudou sua estratégia. Antes, a ideia era negociá-lo já na janela do meio do ano. Mas com o crescimento técnico evidente e o impacto imediato que vem causando nos jogos grandes, a decisão agora é segurar a venda, se acontecer, só no início do próximo ano, e por um valor condizente com tudo que o garoto vem mostrando. E como disse o próprio Diniz, ele vale, sim, o triplo do que estava sendo avaliado há poucos meses. Mas o domingo no Maracanã também serviu para destacar outros nomes importantes desse novo Vasco. Um deles é Barros. Que atuação do volante! Combativo, inteligente, preciso nos desarmes e ainda com qualidade para iniciar as jogadas. Um cão de guarda que lembra muito os volantes clássicos, mas com o toque moderno que o Diniz tanto valoriza. Barros vem se consolidando como uma das grandes surpresas da temporada, e no clássico, foi fundamental para que o Vasco tivesse controle do meio-campo. Outro nome que merece ser exaltado é Lucas Oliveira. E essa, confesso o torcedor, ninguém esperava. Quando Robert Renan sofreu o choque de cabeça e precisou ser substituído, muita gente imaginou que o sistema defensivo desabaria. Mas Lucas entrou e calou todo mundo. Foram 10 cortes, 2 chutes bloqueados, 4 interceptações, 1 desarme e 5 duelos aéreos ganhos em apenas 53 minutos. Uma atuação segura, firme, de quem sabia o tamanho da responsabilidade que estava assumindo. E o melhor, mesmo sem ritmo de jogo, conseguiu anular nomes pesados como Pedro e Bruno Henrique. No fim da partida, o técnico Fernando Diniz não poupou elogios ao zagueiro. Disse que conhecia Lucas desde os tempos de Cruzeiro, que tentou levá-lo para o Fluminense, e que sua atuação foi um bom sinal para todo mundo. Diniz destacou também a pressão injusta que o jogador vinha sofrendo e como é importante entender que nem todo atleta vai acertar sempre. O que importa, para ele, é a resposta dada em campo. E Lucas Oliveira respondeu com bola. Mostrou que pode ser útil, que pode disputar posição, e que está pronto para o desafio. A situação de Robert Renan,
por outro lado, ainda preocupa. Após a pancada na cabeça, ele chegou a insistir que estava bem para continuar no jogo, mas foi vetado pelo departamento médico do Vasco, que seguiu à risca o protocolo de concussão. O jogador foi levado imediatamente ao hospital, passou por exames de tomografia e, felizmente, não apresentou nenhuma lesão grave. Já está em casa, sendo acompanhado de perto pelo Departamento de Saúde e Performance do clube, mas está fora do duelo contra o Bahia nesta quarta-feira. A expectativa é de que ele volte a treinar de forma leve nos próximos dias, mas o foco agora é total na sua recuperação. Falando em Bahia, esse confronto em São Januário é chave para o Vasco. Com o empate diante do Flamengo, o time chegou a 5 jogos de invencibilidade. São 4 empates e uma vitória, resultados que ainda deixam o time na parte de baixo da tabela, mas com sinais claros de evolução. Uma vitória sobre o Bahia pode fazer o Vasco saltar para 27 pontos, abrir distância do Z4 e respirar um pouco mais aliviado. Mais do que isso, pode consolidar essa nova fase sob o comando de Fernando Diniz, um técnico que, em pouco tempo, já conseguiu dar uma cara nova à equipe. E o próprio Diniz tem mérito nisso tudo. O Vasco que entrou em campo contra o Flamengo não foi o mesmo time perdido de rodadas atrás. Foi uma equipe organizada, com padrão de jogo, que sabia o que fazer com a bola nos pés e, mais importante, que sabia como incomodar o adversário. Diniz resgatou a confiança do elenco, ajustou as peças e, mesmo com todas as limitações financeiras, começa a entregar um futebol competitivo. E quando um treinador consegue isso, a tendência é que o ambiente melhore, que os jogadores cresçam de produção e que os resultados comecem a aparecer. Não à toa, as redes sociais explodiram de comentários positivos após o clássico. A torcida reconheceu o esforço, valorizou a postura e, claro, não economizou elogios a Ryan. O garoto virou o assunto do momento. E com razão. É raro ver um jovem atuar com tanta maturidade num jogo tão pesado. E mais raro ainda é ver um clube em situação difícil conseguir segurar um talento assim. Mas se o Vasco for inteligente, e parece que está sendo, vai segurar Ryan até o último minuto, valorizando cada gol, cada assistência, cada drible. Porque ele pode, sim, ser o símbolo dessa virada de chave. E não podemos esquecer do que essa possível venda representa. Se de fato o Vasco conseguir negociar Ryan por 50 milhões de euros no ano que vem, será a maior venda da história do clube. E num cenário de reconstrução, essa bolada pode significar fôlego financeiro, investimento em reforços e, por que não, um novo patamar dentro do futebol brasileiro. Imagine, então, o Vasco sendo campeão da Copa do Brasil no ano que vem, são mais 100 milhões em premiação. Some isso à venda do Ryan e a uma eventual saída de Leandrinho por 40 milhões. Estamos falando de quase 250 milhões entrando nos cofres do clube. É dinheiro que permite pensar grande, estruturar o elenco e, principalmente, dar paz ao torcedor. E enquanto o nome do Ryan domina os holofotes e movimenta os bastidores do clube, o torcedor do Vasco começa a ver sinais de algo que há tempos parecia distante: organização. A atuação no clássico não foi um acaso, não foi lampejo. Foi fruto de trabalho, de ajustes táticos e de uma mudança profunda de mentalidade dentro do elenco. Com Fernando Diniz, o Vasco deixou de ser aquele time vulnerável, que se desorganizava com facilidade, para se transformar numa equipe mais madura, compacta, que briga em todos os setores do campo. E isso tem reflexo direto no comportamento do torcedor, que mesmo ainda desconfiado, começa a se reconectar com o time. A arquibancada do Maracanã foi prova disso. A presença vascaína foi forte, barulhenta, confiante. O gol do Ryan acendeu uma chama que parecia apagada, e mais do que um ponto na tabela, esse jogo entregou um recado claro: o Vasco está vivo. A sequência de 5 jogos sem derrota pode até ter sido marcada por muitos empates, mas existe um detalhe importante nessa história. O desempenho vem subindo. Os adversários já não encaram o Vasco como 3 pontos garantidos. Pelo contrário, agora respeitam, estudam, se preocupam. O time mostrou força contra o Botafogo, bateu o Sport fora de casa, arrancou um empate difícil contra o Ceará e, agora, segurou o Flamengo num clássico tenso e cheio de rivalidade.
Esses resultados não são suficientes para garantir permanência na Série A, é verdade, mas mostram que o caminho escolhido é o certo. Há progresso, há evolução, há competitividade. O desafio agora é transformar essa sequência invicta em vitórias. E o jogo contra o Bahia é uma dessas oportunidades que não se pode deixar passar. Dentro de São Januário, com o apoio da torcida embalado pelo desempenho no Maracanã, o Vasco tem tudo para fazer valer o fator casa. Uma vitória coloca o clube com 27 pontos, abrindo uma margem importante sobre o Vitória, que hoje abre a zona do rebaixamento. Mais do que pontuar, vencer o Bahia significa consolidar essa nova fase. Significa provar que o empate com o Flamengo não foi um alívio momentâneo, mas sim o início de uma retomada. Para isso, Fernando Diniz precisa fazer escolhas importantes. Sem Robert Renan, a tendência é manter Lucas Oliveira como titular, já que a atuação contra o Flamengo deixou claro que ele pode dar conta do recado. A dúvida talvez fique mais à frente, no setor de criação, onde o Vasco ainda busca encontrar um equilíbrio entre intensidade e controle. O time tem conseguido ser agressivo, mas em alguns momentos ainda peca pela falta de capricho no último passe. Diniz sabe disso e vem trabalhando forte nos treinos, buscando soluções dentro do próprio elenco, sem depender de reforços imediatos. Aliás, essa é outra marca da chegada do novo treinador, o aproveitamento do que já existe. Jogadores que estavam escanteados passaram a ter oportunidades. A base começou a ser olhada com mais carinho. O próprio Ryan é fruto desse olhar. Era opção secundária com o treinador anterior e virou peça central nas mãos do Diniz. O mesmo vale para nomes como Lucas Oliveira, Matheus Carvalho e até o Barros, que se firmou de vez como titular absoluto. Isso mostra um Vasco que começa a se organizar também fora das quatro linhas, aproveitando melhor os recursos disponíveis e entendendo a importância de um projeto de médio e longo prazo. A valorização de Ryan é reflexo disso. O jogador queria sair no meio do ano, o clube até cogitou a venda, mas a mudança no comando técnico mudou tudo. Com mais espaço, com confiança, com a liberdade para jogar do jeito que sabe, ele explodiu. E agora, ao invés de sair por valores que não refletiam todo o seu potencial, deve render cifras históricas ao clube. Isso, por si só, já seria uma vitória. Mas o Vasco precisa mais. Precisa fazer com que essas joias não sejam apenas moeda de troca. É claro que vender é necessário, principalmente diante das dívidas e da realidade financeira do clube. Mas o ideal é vender bem, na hora certa, e reinvestir com inteligência. Ryan pode ser a virada que faltava, a venda que permite pagar contas e, ao mesmo tempo, montar um elenco competitivo para os próximos anos. E enquanto isso não acontece, ele continua sendo decisivo. O gol contra o Flamengo é só mais uma prova do que ele pode entregar. O garoto está com fome, está maduro, e o mais importante, está jogando por amor à camisa. Não é só talento, é entrega. Ele corre, briga, pressiona, vibra com cada dividida. É o tipo de jogador que arrasta o time junto, que inspira os companheiros. E quando isso acontece, o ambiente muda. Os treinos são mais intensos, os jogos são mais disputados. E o torcedor percebe isso. Mas Ryan não joga sozinho. A atuação de Barros, por exemplo, merece ainda mais destaque. Em silêncio, sem chamar tantos holofotes, ele vem sendo um dos pilares desse novo Vasco. É o equilíbrio entre defesa e ataque, é o homem que preenche os espaços, que recupera bolas e dá ritmo ao meio-campo. Contra o Flamengo, foi mais uma vez gigante. E é esse tipo de jogador que faz a diferença em jogos grandes. Não precisa aparecer em todas as manchetes, mas é fundamental em cada ponto conquistado. Lucas Oliveira, por sua vez, representa algo ainda mais simbólico. Representa a volta por cima. Um zagueiro contestado, desacreditado, que entra num clássico com o jogo pegando fogo e responde com personalidade. Marcou, cortou, interceptou. Jogou com raça. E mais importante do que isso, mostrou que quer. Que tem disposição, que pode evoluir. Diniz sabe o que tem nas mãos e deixou claro na coletiva, o jogador precisa de sequência, de confiança, de espaço. E quando isso acontece,
o rendimento aparece. A torcida também percebeu isso. O clima já é outro. É claro que ninguém está satisfeito com a posição na tabela. Mas existe uma diferença enorme entre estar lutando contra o rebaixamento sem perspectiva e estar na mesma situação com sinais claros de que a curva está virando. O Vasco do início do campeonato era apático, perdido, frágil. O Vasco de hoje é vibrante, competitivo, com fome de bola. E isso faz toda a diferença na hora de acreditar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima no Vasco da Gama começou a ficar agitado nos bastidores nos últimos dias. Fontes próximas ao clube indicam que Felipe Coutinho, o meio-campista que tem sido peça-chave no setor de criação, pode estar de saída. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas já circula entre torcedores e jornalistas como um verdadeiro burburinho, capaz de movimentar o mercado de transferências nos próximos meses. Felipe Coutinho Correia, conhecido pelo talento no passe e pela capacidade de controlar o ritmo das partidas, chegou ao Vasco com expectativas altíssimas, e sua atuação tem sido constantemente elogiada dentro e fora de campo. No entanto, rumores apontam que algumas ofertas vindas de clubes brasileiros e até do exterior estariam sendo avaliadas pelo staff do jogador. Embora Coutinho esteja focado nas partidas atuais, a possibilidade de uma mudança repentina gerou ansiedade entre os dirigentes e torcida. O Vasco, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas a movimentação nos corredores da colina sugere que negociações podem estar acontecendo de forma silenciosa. Entre os torcedores, a notícia provocou reações mistas. Uns demonstram preocupação com a perda de um dos principais talentos do elenco, enquanto outros enxergam a saída como uma oportunidade para o clube lucrar financeiramente e investir em novas contratações. O que se comenta nos bastidores é que Coutinho tem contrato com o Vasco até um período ainda considerável, mas cláusulas de liberação poderiam facilitar uma transferência caso surja uma proposta vantajosa. Alguns especialistas em futebol especulam que clubes de destaque no Brasil estariam monitorando de perto a situação do meio-campista, atraídos pelo seu histórico de passes precisos e capacidade de organizar o jogo, características cada vez mais raras no mercado. A imprensa esportiva, como sempre, está atenta a qualquer sinal de negociação, e fontes internas garantem que o nome de Felipe Coutinho aparece em conversas discretas com empresários e agentes, o que aumenta ainda mais o burburinho sobre sua possível saída. Por enquanto, o jogador mantém-se concentrado em campo, buscando contribuir com o Vasco nas partidas que ainda virão nesta temporada, mas a incerteza paira sobre o futuro imediato do atleta. Se a negociação se concretizar, será uma mudança significativa para o clube e poderá impactar diretamente no desempenho da equipe, que depende do talento e da criatividade de Coutinho no meio-campo. Até lá, a torcida continua de olho e os rumores seguem crescendo, como um verdadeiro assunto quente nos bastidores do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.